Queridos irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Esse é o programa da Igreja Cristã Maranata, cujo tema é a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Conosco aqui, contribuindo juntamente com esse programa, pastor Leonardo Azevedo. A paz do Senhor, pastor Leonardo. Amém. Paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão ligados conosco. E neste episódio, nós vamos falar da ação da Trindade no juízo que aconteceu sobre a Torre de Babel. Nós vamos ver como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agiu. E, para isso, gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 11, no verso de número 7, que diz assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Quem é que está falando aqui? Por que o verbo desçamos e confundamos está na primeira pessoa do plural? Nós sabemos que é Deus que está falando aqui, mas não somente Deus Pai, também o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós vemos isso, meus irmãos, porque sempre antes de um juízo, nós vemos que Deus já preparou uma salvação. E sempre quando há um estabelecimento do juízo, nós vemos a manifestação da Trindade. E há um texto também que é muito falado nos nossos seminários, que eu gostaria de ler com os irmãos também, que está em Isaías, capítulo 30, verso 32, que diz assim: E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Nós sabemos que sempre há uma operação do Deus triuno na execução dos atos de justiça de Deus. O bordão do juízo de Deus é a forma como Deus age para realizar a sua vontade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele opera os seus juízos com a autoridade daquele que criou todas as coisas, a obra criadora, mas também com a autoridade daquele que estabeleceu um projeto de redenção para o homem, a obra redentora. E esse texto, ele é muito curioso, né, pastor Leonardo? Porque nós vemos aqui um juízo que aconteceu sobre a humanidade. Até então, só se falava uma língua em toda a terra. E só existia um povo. Mas a partir dali, e nós vamos fazer um paralelo agora, uma comparação, porque da mesma maneira que houve um juízo e a Trindade se manifesta aqui nesse texto, houve também algo que Deus fez um período distante deste, no início da igreja. Algo que Deus operou foi justamente o inverso do que aconteceu aqui. Eu vou passar a palavra agora ao pastor Leonardo para falar também um pouco sobre isso. Isso. Toda a palavra de Deus é para que o homem, pastor Luciano, receba a bênção de Deus. E toda obra do homem, é claro na palavra, ele se volta para aquilo que não faz parte da vida que Deus deu para o homem. E aqui é muito claro. Nesta obra, os homens se uniram para chegar ao céu. É claro, a palavra nos fala disso. E o Senhor fala, desçamos, porque está falando da Trindade. A Trindade, ela se revela em toda a palavra. Há uma obra de Deus que ela vem da eternidade. Desçamos. Agora chegou alguma coisa do céu. E quando em Pentecostes o Senhor faz esse movimento, que é
o inverso faz o homem que ele conseguiu da obra de Deus descer mais ainda. Ele desceu da obra de Deus, ele estava fazendo uma obra humana para chegar ao céu. E o Senhor confunde a língua dos homens. Agora, quando a bênção do Senhor de salvação se chegou até nós, o Senhor uniu um povo em uma língua só. Tem um povo que só fala de salvação. Tem um povo que recebeu aquilo que desceu do céu. E isso foi uma festa em Pentecostes, que é uma promessa de Deus, que o Senhor não ia deixar com que tudo se perdesse, todos se perdessem, que o homem ficasse sem os juízos de Deus, porque juízo de Deus para o obediente é salvação. Para aquele que creu é salvação. A festa de Pentecostes é exatamente um povo. Pode estar em qualquer lugar. Ele fala de salvação. E foi isso que o Senhor fez em Pentecostes. Quando na festa que estava desde a eternidade preparada, os homens receberam a promessa de Deus, permanecer em Jerusalém. Tinha um lugar, essa torre tinha um lugar. A do Senhor tem um lugar também. É Jerusalém, é profético. Tem um lugar. Então, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que esse poder faz com a vida de um homem? O Espírito Santo se apossa poderosamente do homem. Ele só fala de salvação. E no texto de Gênesis, capítulo 11, pastor Leonardo, nós vemos que o poder que eles estavam buscando era outro, de uma organização humana, não é? Era a força deles de se organizarem, eles queriam fazer um nome, queriam ser poderosos, cheios de fama, não é? Queriam fazer um nome para que não fossem espalhados sobre toda a terra. Então ali nós vemos um juízo de Deus sobre o orgulho humano, não é? Sobre a arrogância, sobre a autossuficiência do homem e pensar que não precisa de Deus, ele mesmo, não é? Resolve todas as coisas, não é? É o homem que dispensa o Espírito Santo, que dispensa a salvação em Jesus, é o homem se organizando segundo os seus próprios recursos, as suas obras. Então, o poder é diferente aqui. E Deus, o que Deus fez? Deus confundiu a língua e aquela torre, não é, foi destruída e a palavra de Deus diz que eles cessaram de edificar a cidade, era uma cidade, a cidade Babel, que significa confusão. E no verso 6, Deus disse assim: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E eu estou lendo aqui o verso 6 do capítulo 11 de Gênesis. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O que o Senhor estava falando aqui é que o homem, a partir daquele momento ali, ele ficaria agora sem nenhuma restrição e cada vez mais, né, o pecado se multiplicando e o homem distante de Deus. Nós vemos que, ao contrário, no Pentecostes, com o derramar do Espírito Santo, o que Deus fez? Deus fez algo inverso, não é? Vai ser até colocado, né, depois um quadro também para que os irmãos possam visualizar, mas nós vamos falar aqui, na Torre de Babel, havia um só povo, uma só língua, que passou a ser várias línguas a partir de então. Por isso que o nome é confusão, ninguém entendia o que o outro falava mais. E os homens foram espalhados por toda a terra, se formando em várias nações. Até aquele momento ali era uma só língua, um só povo, uma só nação. E o que nós vemos lá na Torre de Babel é o homem de baixo para cima tentando chegar até Deus. E o que é o que vem de baixo? O que vem de baixo está relacionado àquilo que vem deste mundo, que vem da carne, é a razão, os recursos materiais, as boas obras,
o esforço humano, filosofia, a ciência, tudo isso é daqui da terra, é deste mundo, não é? E tudo isso, por melhor que seja, por mais útil que seja para nós, para a nossa vida aqui neste mundo, tudo isso não transcende, não leva o homem para a eternidade. O que nós vemos no Pentecostes, em Atos capítulo 2, né, a palavra descreve aquele momento do derramar do Espírito Santo, aconteceu algo inverso ali, não é, pastor Leonardo? Totalmente inverso. Tudo projeto de Deus, homens simples, não eram como esses aqui, que estavam se unindo com a sua força máxima. Não, eram homens que já sabiam de um projeto, que já obedeciam à vontade de Deus, que já queriam, que já estavam com um chamado, mas tinha esse momento. A obra de Deus, ela tem um momento. A revelação tem um momento. E quando acontece o Pentecostes, dá-se início a uma obra de Deus, que tem início, meio e fim. Ela é um caminho que vai chegar a um lugar. É o homem que ouve o Espírito Santo. Esses homens aqui eram os que não ouviam, que não tinham projeto, mas eles queriam alguma coisa. Eles queriam fazer parte de alguma coisa, mas eles não tinham um projeto. Eles tinham uma vontade. Hoje, nós vemos a mesma coisa. Davi, quando fala do projeto humano, né? Por que se macumunam as nações? Não é? Por que elas se unem? Quando o homem se une, pode parecer estranho, mas é sempre contra aquilo que o Senhor tem como projeto. E foi isso que o Senhor parou para que um dia houvesse uma obra de Deus, para que o homem pudesse ter aquilo que Deus tem para o homem. Tem uma igreja, o projeto. Quando esse projeto, essa igreja não é de alguém, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de filosofia, nós estamos falando de um projeto de vida que Deus deu, que iniciou-se no Pentecostes. O homem poder ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aí vai ter uma obra. Quando Deus se apodera do homem pelo poder do Espírito Santo, vai ter uma obra de Deus. O homem com certeza vai chegar no céu. Era o projeto humano que não trouxe resultado nenhum. Mas Deus tem um projeto em que o Espírito Santo tem um resultado para o homem. Isso mesmo. O homem vai chegar na eternidade. Não é um fim. Não, é um projeto de vida eterna. Ouvir a voz do Espírito Santo. Quem ouve a voz do Espírito Santo, Pentecostes é muito claro. Não tem acepção de pessoas, o Senhor não faz diferença. Quando o homem ouve a voz do Espírito Santo, ele só fala uma coisa: a obra de Deus na sua vida. Amém. Eu vou ler o texto em Atos capítulo 2, que traz exatamente isso que nós estamos falando aqui, uma só linguagem, né? Para ouvir a voz do Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz que os discípulos, quase 120, estavam reunidos no cenáculo e, de repente, veio um som do céu, como de um vento veemente, impetuoso. Atos capítulo 2, verso 2 diz isso, que encheu toda a casa e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, né, daqueles que estavam reunidos. E naquele dia, todos, não foi a maioria, não é, nem uma minoria, mas todos aqueles quase 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes falava. E no verso 5 do capítulo 2, diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, hein? Diz aqui a palavra, todas as nações que estavam debaixo do céu. Porque era a festa dos Pentecostes
e os judeus vinham das suas cidades, dos países onde eles moravam, para festejar aquela importante festa. Era uma comemoração muito importante. E a palavra de Deus diz então que eram todas as nações. Lá em Babel, no juízo de Deus sobre Babel, era um povo só que se tornou várias nações a partir daquele incidente ali. E diz a palavra no verso 6 do capítulo 2 de Atos: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, os cidadãos de todo o mundo, de todas as nações, que tinham o seu próprio idioma, a sua própria língua, eles começaram a ouvir aquilo que os galileus, os discípulos do Senhor Jesus, que falavam, não é, na maioria aramaico, mas também hebraico, não é? Mas esses cidadãos de outras nações ouviam os galileus, os discípulos de Jesus, como se estivesse falando a sua própria língua. Então, houve um sinal ali, uma manifestação do Espírito Santo, um milagre nos ouvidos, para que eles entendessem que a partir daquele momento estava se levantando, dentre todos os povos, nações, raças, tribos e línguas, um só povo, um povo resgatado pelo sangue do Cordeiro, um povo que estava sendo preparado para ouvir uma só voz, a voz do Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, nós vemos isso aí. Aqui, nesse momento, nós vemos o quê? A ação do Espírito Santo. Para quê? Para fazer daquelas pessoas que iam aceitar Jesus, fazer de todas aquelas pessoas que iam aceitar Jesus, de todos os discípulos de todas as nações, um só povo, um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, enquanto em Babel houve uma ação humana, não é? Ou seja, de baixo para cima, já em Pentecoste, o que aconteceu? O derramar do Espírito Santo, uma ação que vem do alto, não é? Vem de Deus. Então, só aquilo que vem da eternidade é que pode nos conduzir para a eternidade. Só a operação do Espírito Santo, não é, pastor Leonardo? Amém. É exatamente essa operação de cima para baixo muda, Luciano, completamente a vida do homem. Não é? Ali estava um povo que já estava no projeto. Esses falavam língua estranha. E os demais? O Senhor é muito claro na palavra, ligando a Torre de Babel, que lá tinha gente de todas as nações. Foi uma providência de Deus também. Porque esse evangelho vai ser pregado a toda criatura. O homem não sai daqui sem ter uma oportunidade de salvação. Isso é um projeto de Deus. O homem, ele está inexcusável. O bordão de Deus, ele prega juízo. Então, essa profecia aqui, uns falavam língua estranha e os demais entenderam. Não quer dizer que eles se converteram. Eles entenderam. Porque a voz de Jesus é interessante. Jesus, a pomba desceu sobre ele, ele falava, o morto ouvia, o morto obedecia. Então aqui o Senhor providenciou que de todas as nações tinha testemunha. Nós ouvimos. Agora, converteram? Mudaram suas vidas? Aceitaram juízo? Esta é uma operação. O Pentecostes é uma festa. É uma alegria. Deus providencia uma festa para o homem. Você vai ouvir um sinal. Existem homens falando, cheio do Espírito Santo. Sua alma vai entender. Você vai anelar. Sua alma vai querer. A sua alma tem sede do Deus vivo. Você vai participar da festa? Isso. E o Senhor providenciou. Todas as nações. Todas as nações. É uma providência de Deus. Da mesma forma que todas as nações sofreram o juízo de Deus,
para que eles não estivessem nesse projeto que não faz o homem transcender, esse daqui faz o homem transcender. O que está acontecendo? O que aconteceu? Todos ouviram na mesma língua. O que aconteceu? Você vai saber. É um sinal. E o que está na palavra de Deus está estabelecido, inclusive para os nossos dias. Há sempre um juízo da parte de Deus para o homem na sua rebelião, né? O homem na sua autossuficiência, o homem quando se levanta contra Deus, não é? Nós vemos que nos dias atuais também, não é verdade? Há uma oposição à obra do Espírito Santo. E também podemos dizer que o Pentecoste não ficou lá atrás, não, há 2000 anos atrás. Nós vivemos até hoje, nos nossos dias, o Pentecostes, e nós podemos dizer que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja nesta última hora, preparando a igreja, não agora, como há 2000 anos atrás, para ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, mas agora o Espírito Santo está sendo derramado com uma ênfase, que é preparar a igreja para ser arrebatada, para sair do mundo. E nós aguardamos esse grande dia. E esse dia vai chegar. Estaremos preparados para esse dia se nós estivermos como os servos de Deus naquela ocasião, ouvindo uma só voz. Não são várias vozes, né? Mas uma só voz, que é a voz do Espírito Santo. O que a gente pode dizer é o seguinte: nós, a palavra de Deus, a obra do Espírito Santo, ela tem chegado em todas as nações. Nós não estamos falando de pessoas, de idiomas, de línguas humanas, não. Nós estamos falando da linguagem do Espírito Santo, né? As línguas como que de fogo que pousavam sobre cada um dos discípulos ali, está falando do quê? Do Espírito Santo, repartido no corpo de Cristo. Isso. Porque cada um de nós somos parte integrante do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, né, pastor Leonardo? E nós estamos chegando ao final deste episódio, nós temos muito que falar ainda, não é? Nós temos seguido uma sequência bem didática, começamos desde o primeiro episódio falando o que é a Trindade, quem são as pessoas da Trindade. Depois nós falamos também sobre a importância em conhecer a Trindade e seguimos falando também sobre a Trindade, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra criadora, na obra redentora. No episódio passado nós falamos da Trindade nos dias de Noé. Hoje falamos sobre a Trindade no tempo da construção da Torre de Babel, do juízo que ali foi estabelecido, essa comparação, né, desse paralelo reverso que aconteceu em Pentecostes. E no próximo episódio, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos falar sobre a ação da Trindade na experiência do patriarca Abraão, algo muito interessante que nós vamos certamente aprender bastante. Louvado seja o nome do Senhor, e nós queremos assim desejar a todos a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém. Paz do Senhor, irmãos.